Olá, maravilhosa! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Estou aqui mais uma vez nesse canal, Bate-Papo de Mulher, e hoje quero falar com você sobre esse título que está aí. Você deseja ter um relacionamento feliz? Quem que não quer ter um relacionamento feliz, na verdade? Mas nós precisamos entender que muitas coisas que nos acontecem dependem de nós. Às vezes nós queremos sempre, cobrar do outro, mas nós também temos que olhar para nós e fazer a nossa parte. Quem não sonha com um relacionamento que seja leve, que tenha respeito, que tenha carinho, que tenha cumplicidade? Quem não quer isso? Todo mundo sonha com essa situação. Mas às vezes nós não conseguimos entender que pequenas atitudes fazem toda a diferença no nosso relacionamento. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Como conquistar um relacionamento feliz e quais são as atitudes que devemos ter nesse relacionamento. Vamos lá? Um dos nossos primeiros erros que nós temos no relacionamento é que nós queremos tentar mudar o outro, tá? Então, quando nós vamos conhecendo aquela pessoa, no primeiro impacto, no primeiro momento, tudo é lindo. Um relacionamento é assim, né? A gente vai ali mostrando a nossa melhor versão, o outro também, e ali vamos construindo um relacionamento. E tá tudo lindo. Mas no decorrer do tempo, as máscaras começam a cair. A realidade vem à tona. E nesse momento nós começamos a detectar alguns defeitos. E aí nós queremos mudar o outro. Principalmente se você casou, está ali já no relacionamento, você namorava com aquela pessoa, ela já tinha aquelas atitudes, no namoro você aceitou, porque está ali namorando, só que pensa o quê? Às vezes a gente vê até algumas coisas e fala, não, depois eu vou mudar ele, quando ele casar ele vai mudar. Cuidado com isso. É no namoro que nós vamos vendo algumas coisas, alguns sinais. Mas muitas vezes nós fazemos o quê? Vistas grossas, né? Estamos ali naquele momento da paixão. Esquecemos que a paixão tem um tempo determinado. Diz aí estudo que é aproximadamente 2 anos. E depois que acaba a paixão, aí parece que cai assim das nossas vistas, né? As escamas. Aí começamos a enxergar o defeito do outro. E nesse momento é que nós vamos querer fazer uma mudança, transformar o outro. E aí que começa aquele impasse, aquela brigaiada toda, aquela confusão. E há muitos relacionamentos que acabam nesse estágio, tá? Por isso que nós vemos aí muitas pessoas que começam um namoro, às vezes até já vai morar junto com a pessoa, né? Se casam. Hoje em dia as pessoas têm muito isso, de só se unir em corpos, né? Não tem aquela coisa do papel, e estão ali casados durante 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e 2 anos e pouquinho, e acaba o relacionamento. Por quê? Porque acabou a paixão, né? Aquela coisa maravilhosa da paixão acaba e você começa a enxergar os defeitos. Quem tá de fora geralmente é assim, observa para você ver, você começa a namorar com uma pessoa, você vê aquele homem, um príncipe encantado, tem todas as qualidades maravilhosas, e a pessoa que tá de fora, às vezes a sua mãe, às vezes uma amiga, não é verdade? Quantas vezes não te deu um conselho te dizendo, olha, essa pessoa não é legal, vejo isso, que não é legal, e você fica até chateada, fica brava, porque você não consegue enxergar daquela forma que a pessoa está enxergando. Quem está de fora está vendo a realidade. Quem está envolvido ali na paixão está cego. Então, gente, muito cuidado nesse primeiro estágio do relacionamento. Pés no chão, mulheres. E outra coisa, se coloca nessa posição de escolher e não ser escolhida, tá? Nós, mulheres, sabemos o que nós queremos. Então, muitas vezes, por causa da carência, nós abrimos espaço para certos indivíduos entrarem em nossas vidas e fazer um estrago. E aí começamos a achar que nós não temos sorte, né? Ah, eu não tenho sorte no amor, eu tenho dedo podre. Observa qual tem sido o seu posicionamento. Não entre no relacionamento desesperado. Às vezes o que começa trazer aquela opressão na mulher, a idade. Muitas vezes a mulher já está aí com seus 30 anos, 35, já viu aí que a sua irmã mais nova já se casou, sua prima, né, sua amiga, e aí começa a entrar um desespero. Nossa, eu tô velha, já tenho 30 anos, já tenho 35 anos. E aí começa a ficar naquele desespero, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e o primeiro que aparece na sua vida você aceita. E aí começa a fantasiar, começa a fazer com que aquele relacionamento seja aquilo que você sonha, mas a realidade é totalmente diferente. Às vezes é uma pessoa que não te respeita, que te deixa em segundo plano, né? Às vezes você chega ali no final de semana, você está contando com a presença daquela pessoa e ela te dá uma desculpa, hoje não vai dar para eu ir aí porque eu estou cansado, hoje não vai dar para eu ir aí porque eu tenho que fazer tal coisa, aí você, de repente descobre que ele não foi na sua casa, mas saiu com os amigos. E aí você vai colocando aquele pano, sabe? Não, tudo bem, né? Ele estava querendo ficar com um amigo dele, mas não consegue enxergar a realidade da situação. O fato não é simplesmente porque ele foi passear, foi conversar com os amigos, jogar uma bola, jogar a conversa fora. Não, o fato é porque ele mentiu para você.
O fato é que ele está preferindo estar com os amigos do que com você. Às vezes nem é só com os amigos, né? Às vezes tem outros contatinhos aí que você não sabe. Geralmente nessa fase do relacionamento, hoje em dia está muito assim, né? As pessoas têm muitos contatos e às vezes eles colocam ali uma lista de mulheres com prioridade e tem aquelas que ele está sempre tendo aquele contato mais contínuo. Infelizmente é assim que tem acontecido. Então, mulheres, não caia nesse erro, tá? Às vezes você pensa assim, né, eu vou competir com outras mulheres. Eu lembro muito bem que conversava às vezes com algumas amigas que estava saindo com alguma pessoa e sabia até que ele tinha outras pessoas que eles estavam saindo e ela estava ali como se fosse numa prateleira tentando fazer o melhor para ser escolhida por eles, né? Eu achava isso um absurdo. Quantas vezes eu conversei com mulheres falando, mulher, não fica nessa posição não, pelo amor de Deus, se valorize. Não, mas é assim mesmo, porque ele está conhecendo ela também, está me conhecendo, e aí ele vai escolher. Não, gente, não se deixe ser escolhida não, escolha você o melhor. Fica naquela prateleira esperando chegar a sua vez. Aquele homem ali saindo com uma mulher, com duas, com três, e você naquele meio, naquele conjunto, né, de mulheres que ele está ali escolhendo qual que vai ser a escolhida. Gente, por favor, saia desse lugar. Tenha certeza de uma coisa, quando o homem quer algo sério com você, é totalmente diferente. Ele vai te colocar como exclusiva na vida dele. Se ele está conhecendo outras pessoas, ele te conheceu, naquele momento ele vai quebrar vínculo com outras porque ele está querendo ter um relacionamento sério contigo. A menos que você está aí nesse lugar de passatempo. Não, eu quero só passar tempo, estou só curtindo, aí uma outra situação. Então esse vídeo nem é para você. Eu estou falando com uma mulher que quer algo sério, que está procurando sim ter um relacionamento feliz, um relacionamento duradouro, né? Constituir uma família. Então, o primeiro passo é esse. Você começou a conversar com uma pessoa, conhecer ela, mandando ali uma mensagem, começa a observar se todo dia ele te manda uma mensagem, se ele responde as suas mensagens, marcou um encontro, está conhecendo aquela pessoa, como ele te trata, e vai se aprofundando nesse conhecimento, mas não se jogue já de cara. Tem mulher que conhece o homem e já vai ter ali um relacionamento íntimo com aquela pessoa, sabe? Nem conhece ele direito. Cuidado com isso, mulher, se preserve. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Se você quer encontrar alguém que deseja ter algo sério contigo, o primeiro passo é você se posicionar. Então você não é que nem as outras, você é diferente. Você é uma mulher que tem caráter. Você é uma mulher que se valoriza. Você é uma mulher que não se deixa se levar não por ladainha de homens. Então, eu acredito que eu estou falando aqui com mulheres mais vividas, né, acima dos seus 30 anos. Quando você é jovenzinha, ainda tem 15, 18 anos, é uma outra situação, né? Tá ali vivendo no Alice no País das Maravilhas, é outra situação. Mas você já passou por tantas decepções, não é verdade? Já teve relacionamento aí que saiu machucada dessa relação. Então, é um momento, né, de você se cuidar dessas feridas e se posicionar. Não se fechar, não ir nessa onda também que mulheres dizem, né? Ah, não, porque nenhum homem presta, porque teve um relacionamento que não deu certo, 2 relacionamentos que não deu certo, sei lá. E aí coloca todos os homens nessa classificação, que todos eles não prestam, não é assim. Assim como você é uma mulher que presta, uma mulher digna, uma mulher valorosa, né? Tem homens também. É difícil? É difícil. Hoje em dia tá difícil? Tá difícil, eu não vou mentir para você, mas ainda existe. Só que para você encontrá-lo, você tem que se posicionar. Você não pode se deixar ser escolhida por eles, você que tem que escolher. Então, muitas vezes nós queremos um relacionamento feliz, mas o primeiro passo começa aqui, ó, nesse andamento do processo, quando você está conhecendo a pessoa. Conhece a pessoa, conversa com a pessoa, sai uma vez ou duas com ela, começa a conhecer a família, começa a entender também o que ele quer. Às vezes esse cara já vai te dar sinais. Eu estou curtindo, eu estou aí para a vida, né? Tá aqui, como diz aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então você já vai fazer o quê? Descartar essa pessoa. Essa pessoa não é para mim, ela não tem os mesmos pensamentos que eu, ela não está no mesmo propósito que eu, e está tudo bem, né? Ninguém é obrigado a pensar como você. Agora você tem que começar a buscar a pessoa que pensa como você, que também pensa em ter um relacionamento, constituir uma família, se é isso que você quer. Se você está na fase da curtição, é uma outra situação. Esse vídeo que eu estou trazendo aqui é para a pessoa que quer uma mudança de vida, né? Uma mudança na vida sentimental, quer ser feliz na vida sentimental. Então você vai fazer o quê? Procurar
estudar sobre isso, né? Como ser uma mulher feminina, como ter essa energia feminina mais aflorada, para que você venha atrair esse homem, né? Que tem uma energia masculina, que seja ali o provedor, que seja aquele que vai estar do seu lado, que vai te proteger, que vai cuidar de você. E não é te colocando no lugar de, ai, eu dependo do homem, nada disso, gente. Eu tô falando do relacionamento homem-mulher. Quando os dois estão juntos, né, ali num relacionamento, você precisa estar no seu lugar de mulher, ele precisa estar no lugar dele de homem, para que haja equilíbrio, para que esse relacionamento possa crescer, né? Que esse relacionamento possa dar frutos, possa ser algo que seja tão bom para ele quanto para você. Então é necessário que você se posicione. Não aceite migalhas, tá? Esse é o primeiro ponto. Não aceite migalhas. O segundo passo, depois que você já conheceu essa pessoa, já está ali no andamento, no processo de um namoro, né? Aprenda a conversar, aprenda a colocar nesse período aí do namoro tudo que você sente, tudo que você pensa, tá? Não fica guardando coisinhas, você precisa entender se o que ele está pensando, qual é o sonho, o propósito dele, tem a ver com aquilo que você deseja. Então, às vezes uma pessoa está ali no relacionamento e começa a conversar sobre filhos, né, sobre vida financeira, o que ele sonha, o que ele pensa, para ver se aquilo casa com aquilo que você sonha, com aquilo que você deseja. E não coloca, às vezes, detectou uma coisa que não te agrada, não tenha medo de descartar. Sim, porque é você que está escolhendo, você não vai se deixar ser escolhida, você vai escolher para você o melhor. Mas com sabedoria, tenha tato, sabe? Tenha respeito, a maneira de falar, a maneira de se colocar, e seja sincero. O primeiro passo é esse. Eu lembro que quando eu conheci o meu esposo, nós começamos a conversar e quando ele falou para mim, olha, eu tenho 1 ano e 3 meses que eu estou sozinho, né? Ele estava divorciado, como eu era divorciada. Eu já tinha 9 anos que estava sozinha e ele 1 ano e meio. Quando eu vi isso, eu pensei, um homem que acabou, né? Tem 1 ano e pouco, pouco tempo, deve estar nesse período que tem muitos homens que quando saem de um relacionamento, ele quer curtir e está tudo bem, né? Então eu conversei com ele e falei, bom, olha, o negócio é o seguinte, eu quero encontrar alguém que queira algo sério comigo. Eu estou na fase de querer algo sério, quero constituir de novo a minha vida sentimental. E como você tem pouco tempo aí que está divorciado, eu não sei qual que é o pensamento seu. Se você está nesse processo que está conhecendo pessoas, quer curtir, né? Então eu não sou a pessoa para você. E aí ele falou, não, eu não penso dessa forma. Eu estou procurando alguém, sim, eu gosto de estar com uma pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa que fica curtindo, não. E aí começou a contar a história dele. Eu não acreditei no primeiro momento no que ele disse. Achei legal, eu achei interessante o que ele falou, foi, poxa, legal. Então ele pensa assim. E a partir desse momento eu comecei a analisá-lo, ver como era a vida dele. E ele começou a contar a história de vida dele. Então ele contou que ele namorou com uma pessoa, ficou 6 anos com ela, ele ficou noivo, né? E não deu certo. Depois ele conheceu, né, a esposa dele, casou com ela, ficou durante 6 anos e não deu certo. A pessoa não quis mais estar com ele. Então houve ali um divórcio. E aí eu percebi que ele era uma pessoa que buscava sempre estar no namoro. E aí eu fui conhecendo ele, o jeitinho dele, sabe? Então eu fui percebendo que realmente o que ele estava me falando tinha sentido. E a partir daquele momento eu continuei conhecendo ele. Eu acho que nós tivemos ainda uns 4 encontros, 5 encontros, até que ele me pediu em namoro. E eu fiquei aguardando isso, porque eu não queria, eu lembro que eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero que o Senhor traga para mim um homem que queira algo sério comigo, eu não quero namorar. Eu já estava com 48 anos, né? E falei para eles, eu não tenho mais idade para ficar namorando, não namoro 10 anos, 20 anos, não. Quero uma pessoa que pense em ter um relacionamento, porque eu tenho os meus princípios, né? Como vocês sabem aí, eu não sei se vocês me conhecem, eu sou cristã, então nós sabemos que quando nós entramos num relacionamento é para algo sério. E óbvio que eu não vou colocar o homem na parede, você tem que casar comigo, mas eu tenho que entrar com o meu pé no chão, sabendo o que eu quero. Então ali eu fui analisando todas as questões. E as coisas foram acontecendo, de forma que dentro de 1 ano ele me pediu em noivado e nós casamos em torno de 1 ano e meio, 2 anos, né? Então realmente aquilo que ele me falou no início da nossa conversa era verdade. Então é isso, às vezes o homem já vai te dar sinais.
Esse rapaz que você está conhecendo, esse homem que você está conhecendo, você vai perceber se ele está mesmo ligado com você, se ele está querendo algo contigo, se ele está interessado em levar algo sério, se ele te respeita, se ele não mente para você. Então, nesse princípio de namoro aí, você tem que analisar todos esses fatos e saber conversar, né? Falar o que sente. Viu alguma coisa que não gostou, conversa. Às vezes tem algumas situações, eu lembro no meu namoro, algumas coisas que eu via que eu não gostava, né? Vamos conversar. Isso aqui eu não acho legal, precisa mudar isso, né? Teve alguns impasses nas nossas vidas, por causa desse início de namoro, ele ficou um tempo aí sozinho, é um homem bonito, um homem, né, que conhece pessoas, então tinha ali uma relação de mulheres, né, que hoje em dia tem, né, Instagram, tem Facebook e WhatsApp, e tinha umas amigas ali que eu via que era umas coisinhas diferentes, não que ele teria que parar de ter amizade com todo mundo, mas não, aquelas que você percebe, ai, príncipe, ai, não sei o que, hoje eu estive pensando em você. Eu falei, que tipo de amigas são essas, né? E ali eu dei um tempo no namoro, fui só analisando, vendo aquela situação, e quando eu vi que as coisas estavam indo para um lado mais sério, eu falei, ó, isso aqui não dá, eu não aceito esse tipo de coisa. Entende? Teve até discussões sobre aquilo, sabe? Os DRs, né, que nós temos. E eu falei, se não for dessa forma, eu não aceito. Não vou ficar com um homem que tem as amiguinhas dele, que fica ali trazendo umas mensagens, sabe? De amigas. Então, fui colocando os pontos nos is. E enquanto aquilo não ficasse da forma que eu queria, eu não ia aceitar. E foi indo. E ele, por estar gostando de mim, estar interessado em ter algo sério comigo, ele foi se moldando aquilo que eu precisava que fosse, né? Porque se eu estou numa carência, eu via mulheres que faziam isso. Às vezes eu vi até casos de mulheres que o rapaz foi lá e traiu e ela continuou, porque, eu desespero, eu não posso perder ele, é minha chance. Não, gente. Você é uma mulher linda, maravilhosa, você merece o melhor. Deus tem para você o melhor. Se essa pessoa não te valoriza, se essa pessoa não te respeita, se já começou no namoro mentindo para você, te enganando, sai fora. Manda ele plantar batata. Entende? Não aceita menos do que aquilo que você merece. Nessa situação, você vai se posicionando e vai vendo. E aprenda, mulher, a ser carinhosa. Eu sei que às vezes, né, devido a tanta coisa que nós passamos, eu lembro que eu fiquei dessa forma, sabe, dura. E eu tive que aprender isso. Buscar o meu eu sabia que tinha dentro de mim essa mulher carinhosa, essa mulher compreensiva, essa mulher que sabe falar, que sabe se posicionar. E eu busquei isso. Eu estudei, eu li livros, eu vi história de pessoas, né, que tinham uma vida sentimental abençoada. Eu li na palavra como uma mulher deve ser, como Deus se agrada que a mulher seja. E fui aprendendo, e fui colocando em prática. E ainda estou nesse processo do aprendizado, porque enquanto estamos vivos aqui na Terra, sempre estamos aprendendo. Então nós erramos, depois nós aprendemos. Nós aprendemos com aquele erro e não erramos mais. Aprendemos a colocar coisas em nossas vidas que vai acrescentar, que vai transformar, e assim vai moldando aquele relacionamento que vai indo para o caminho daquilo que nós queremos, que é a felicidade. Felicidade no amor, isso é possível. Embora hoje nós vemos tantas pessoas falando que não existe mais amor, que não existe homens bons, que as mulheres não prestam, que o homem não presta. É assim que nós ouvimos, não é verdade? Mas não é dessa forma. Ainda existe sim. Não tem você que é uma mulher especial? Uma mulher de caráter? Uma mulher digna assim de ser amada, de ser respeitada? Também tem um homem por aí, você vai encontrar ele. Só que para você encontrar ele, você precisa se posicionar para que você atraia essa pessoa que você quer. Às vezes você encontra uma pessoa legal tão próxima a você no seu trabalho, num ponto de ônibus, né? Eu encontrei meu marido indo no shopping. Não imaginava que isso ia acontecer. Num dia que eu não estava esperando, não estava procurando isso, não tinha ido passear no shopping, eu fui passar lá no shopping. Tem essa história aí, eu já contei para vocês aí no canal também, tá? Depois eu deixei na descrição do vídeo. Foi de uma forma inusitada, num dia que eu não estava esperando. Então o seu amor pode acontecer a qualquer momento, mas você precisa estar preparada para isso, né? Parar de ser essa mulher porque foi muito machucada, né? Então às vezes você está ainda nesse processo, então cure essas feridas, procure ajuda no psicólogo, né? Em Deus, eu procurei muito em Deus, né? Procurei essa ajuda, comecei a ler livros, comecei a buscar, comecei a ver vídeos, comecei a aprender como que uma mulher tem que se comportar, como que ela pode aprender a ser amável, ser carinhosa. Essa essência que já está em nós, Deus já colocou isso em nós.
Nós somos aquela que nutre, né? Que onde chega traz aquele acalento. Então, quando você, mulher, está no seu lugar de mulher, com certeza você consegue atrair esse homem de caráter, esse homem que vai te amar, te respeitar, porque você faz isso. Então, a pessoa só vai dar para você aquilo que você já dá para ti. Se eu não me amo, se eu não me respeito, ele vai fazer o mesmo. Então, tem mulheres que não se amam, não se respeitam. O cara tá mentindo, o cara tá enganando e ela vai colocando panos quentes, né? Vai deixando aquilo passar, só para não perder esse Jurandir, né? Como diz aí. E aí depois lá na frente, casa com essa pessoa, e aí depois começa a reclamar da vida. Ah, eu não tenho sorte, porque Deus não me ajudou, porque Deus não me abençoou. E começa até a colocar a culpa, né? Nas pessoas, em Deus. E a culpa é sua. Porque se você aceitou essa pessoa, mesmo quando você estava namorando, já viu que tinha indício dele te enganar, dele te trair. Ele já mentia para você no namoro. Ele já te deixava em segundo plano. Ele já era rude com você. Mas não, quando eu casar ele vai mudar. Gente, se no namoro tá dessa forma, você acha que no casamento vai mudar? Não muda. Eu falo para você com toda certeza, não muda. Então esse período que você está conhecendo ele, observa como ele trata a irmã dele, como ele trata a mãe dele, como ele trata os amigos. Porque se ele trata de uma forma com amor, com carinho, com atenção, ele vai fazer isso com você também. Então eu lembro que eu observei isso no meu esposo. A maneira que ele era carinhoso com as senhoras, assim, na rua, sabe? Às vezes, né, segurar uma sacola, ajudar a atravessar. Às vezes, a maneira que ele tratava as irmãs dele. Abraça as irmãs, beija as irmãs. Eu falei, meu Deus, é o homem que eu pedi a Deus. E dessa forma ele me trata, com amor, com carinho, com atenção. Entende? Ah, ele é perfeito? Claro que não. Eu sou perfeita? Também não. Nós dois juntos decidimos estarmos juntos e cada vez melhorar naquilo que ele faz, que não me agrada, eu converso com ele, naquilo que eu faço que não lhe agrada, ele conversa comigo e eu procuro melhorar, eu procuro fazer coisas que agrade a ele, assim como ele comigo, porque eu decidi que eu quero ser feliz com ele até o fim da minha vida. Então é um processo. Isso não é da noite para o dia, é um processo, mas você precisa se posicionar e querer buscar esse resultado. E aí você vai ver que vai mudar esse status na sua vida, onde você diz, para de dizer isso também, eu não tenho sorte no amor, meu dedo é podre. Não, para de dizer isso. A palavra tem poder. Eu sou abençoada, Deus tem para mim o melhor. Escreve num papel, eu fiz uma cartinha também, sabe? Tem aqui, eu acho que tem nesse canal. Fiz uma cartinha falando como eu queria que esse homem era, como que eu queria que esse homem me amasse, como que eu queria que esse homem lidasse comigo, quais eram as características, até física. Escrevi ali e Deus me trouxe, da maneira que eu pedi. E outra coisa também que eu vou deixar para você, não deixe que o orgulho destrua o seu relacionamento. Muitas vezes nós somos orgulhosas, né? Não pedimos perdão, não assumimos nossos erros e só apontamos o erro do outro. Então, necessário é que você olhe para você dentro de ti. Ah, eu quero que meu marido, o meu namorado, ele não é carinhoso comigo, sabe? Ele é muito frio. Como que você é com ele? Você é carinhosa com ele? Porque às vezes conseguimos ver só o erro do outro. A ação que nós temos vai causar nele uma reação. Então, se você é uma pessoa que fala de uma forma bruta, ele vai, com certeza, reagir da mesma forma. Então, quando for falar, quando for pedir algo, fala com sabedoria, peça com amor. Comece a plantar e você vai ter uma boa colheita. Eu quero que meu marido seja carinhoso comigo, meu namorado, então eu vou ser carinhosa com ele. A maneira de falar, a maneira de pedir as coisas. Às vezes somos brutos até na maneira de pedir algo simples, tipo, nossa, a louça que tá ali, você não vai lavar não, só eu que faço as coisas. Então, olha a maneira de falar. Agora você vai e fala de uma forma diferente. Amor, nossa, eu tô tão cansada, ainda tem tanta coisa para fazer aqui, amorzinho. Tem como você lavar essa louça para mim? Olha a diferença. Você acha que ele não vai lavar? Você acha que ele não vai fazer? Então, gente, tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Mas a maneira que nós falamos faz toda a diferença. Quando errar, peça perdão. Quando errar, conversa com ela. Porque às vezes, gente, nós somos perfeitos todo o tempo, não. Às vezes você passou alguma situação no trabalho, né? Tá com alguma questão, tá nervosa e a pessoa fala com você, você responde de uma forma ríspida, de uma forma grosseira. Então tem um momento de observar aquela situação até na reação dele, da maneira, nossa, precisa falar assim comigo, então você vê, opa, como assim? O que eu falei? Não, você falou tal coisa, não, mas não foi isso que eu quis dizer.
o tom de voz que você falou, então você me desculpa. Me desculpa, eu tô nervosa com tal situação que aconteceu hoje no meu trabalho. Explica. Desculpa a maneira que eu falei, me perdoa, sabe? Tenha esse ato. O orgulho destrói muito o relacionamento. Eu já vi pessoas que perderam um relacionamento, né? Se separaram por orgulho. Viu que estava errado, mas não foi lá pedir perdão. Não foi lá para conversar. Não vou dar meu braço a torcer. Se ele quiser, ele que vem aqui. Se ela quiser, ela que vem aqui. E aí ficou ali fazendo birrinha, apareceu uma outra pessoa, aquela pessoa se interessou por ela e perdeu o relacionamento. Um relacionamento que poderia sim ser feliz. Sim, o simples ato, sabe? De deixar o orgulho de lado, de pedir perdão, reconhecer seu erro e restaurar um relacionamento. Por orgulho, deixou que aquela pessoa fosse embora e a outra pessoa está feliz com ela. Porque se não serve para você, serve para outra pessoa. Entende? Então, cuidado com isso. Um relacionamento tem que ter essa base. Do amor, do respeito, de saber pedir perdão, de saber falar com amor, de saber falar com respeito. E você vai ver que em breve você está falando, nossa, que mudança no meu relacionamento. O meu namorado hoje é outra pessoa. O meu marido hoje é outra pessoa. A minha esposa hoje é outra pessoa. Por quê? Porque ela mudou? Não, porque eu mudei. Porque eu comecei a plantar boa semente e estou colhendo bons frutos. Então, às vezes, queremos que o outro mude. Você não consegue mudar o outro. Mas você pode mudar você. Desde que você queira. E através da sua atitude, você vai fazer com que essa pessoa mude. Isso é muito sério, gente. Às vezes eu observo que você tem uma atitude com uma pessoa. Eu lembro que eu pensava assim, né? E, nossa, parece que as pessoas não gostam de mim. Tem um período aí que ninguém me ama, ninguém me quer. Eu tive essa fase na minha vida. E eu pensava mesmo, às vezes não sei se era a maneira de eu falar com as pessoas, né? Eu estava muito machucada. E eu lembro que eu trabalhei num lugar, eu comecei a já naquela época querer mudar o meu jeito de falar com as pessoas, de tratá-las, né? Com mais amor, com mais respeito. Não que eu fosse uma pessoa que ficava tratando as pessoas mal, mas acho que por causa de algumas coisas que eu passei, às vezes a pessoa falava algo, eu já respondia num tom de voz assim, brava, sabe? Então eu comecei a mudar isso. E eu lembro que um dia eu tive uma atitude tão simples. Tinha uma amiga minha que ela estava de TPM, ela sentava do meu lado no trabalho, e eu fui almoçar, e eu sabia que ela estava, né, que ela tinha falado, ai, Rose, hoje eu não estou bem, né, a gente que é mulher sabe como que é, e na hora do almoço eu trouxe um chocolate para ela, falei, eu trouxe para você. Ela ficou toda feliz, ai, Rose, obrigada, não sei o quê. A partir daquele momento, eu percebi nela uma mudança, sabe? Até a maneira dela falar comigo, só por um simples ato de dar um chocolate para ela. E o que aconteceu? No mês seguinte, estou eu lá, né? Hoje eu não estou bem, você já sabe, né? Que não sei o quê, a gente brincava, conversava, ria. Ela foi almoçar e fez o quê? Me trouxe um chocolate. Você entendeu? Por que ela fez isso? Ela simplesmente retornou aquilo que eu tinha feito por ela. É sempre dessa forma. Observa para você ver. Você tem uma amiga, faz um teste. Tem uma amiga ou até com seu marido, faz algo para ele, para você ver. Ele vai retornar isso para você. Porque é automático. Você dá, você recebe. É automático. Você planta, você colhe. Então, às vezes é isso. Às vezes nós ficamos nesse lugar de, porque você não me dá atenção, porque você não liga para mim, porque você é isso, porque você é aquilo. Mas, e você? Você tem dado atenção para ele? Você fala com amor? Fala com respeito? Então, no dia de hoje, que você comece a refletir sobre tudo isso que eu deixei aqui no vídeo, tá bom? Se a sua situação é essa, você está buscando um amor, se posicione, procure o melhor, não aceite migalhas. Se você já tem um amor e o relacionamento não está tão bem, comece a olhar para você. Como que eu tenho agido? Como que eu falo com ele? O que eu preciso mudar? Mude você. Plante boa semente e você vai colher bons frutos, tá bom? É isso. Se você tem gostado dos vídeos, deixe seu like, compartilhe com outras mulheres e não se esqueça de se inscrever nesse canal. E logo mais trago mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.